Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Humanas Ensina. Eu me chamo Graciele, sou acadêmica do curso de Ciências Humanas da Universidade Estadual de Roraima. E nesse momento nós iremos continuar falando um pouco sobre a história do Brasil. E agora nós iremos então estar falando sobre a Primeira República, que deu início nos anos de 1889 a 1930. A descrição do processo político que vai da proclamação da República às províncias civis nos permitiu ter uma ideia de como se consolidou um certo tipo de república. Até aqui, ela foi chamada quase sempre de República Liberal. Então, fizemos isso tendo em vista os preceitos da Constituição que ela adotou e a ideologia dos setores que prevaleceram na organização desse novo regime. Entretanto, a Primeira República ela recebeu outras designações. As mais sucessivas são as da República Oligárquica, a República dos Coronéis e a República do Café com Leite. Um bom caminho para se fazer uma caracterização geral do período consiste em perguntar se essas denominações são ou não adequadas. Começamos então pela expressão República Oligárquica, que é a palavra grega que significa governo de poucas pessoas, que eram pertencentes a uma classe ou uma família. De fato, embora a aparência da organização do país fosse liberal, na prática ela foi controlada por ser reduzido o grupo de políticos em cada estado. A República concretizou a autonomia estadual, dando plena expressão aos interesses de cada região. Isso se refletiu no plano da política através da formação dos partidos republicanos que eram restritos a cada estado. As tentativas de organizar partidos nacionais foram transitórias ou elas fracassaram, controladas por uma elite reduzida. Os partidos republicanos decidiam os destinos da política nacional e fechavam os acordos para a indicação de candidatos à presidência da República. Mas o que representava as diversas oligarquias estaduais, o que significava falar em nome de São Paulo, Rio Grande do Sul ou Minas Gerais, para ficar nos exemplos mais expressivos. Se havia um traço comum na forma pela qual essas oligarquias monopolizavam o poder político, que havia também diferenças nas suas relações com a sociedade. Em São Paulo, a elite política oligárquica esteve mais próxima dos interesses dominantes, ligado à economia cafeeira, e com o correr do tempo passou também à indústria. O que não quer dizer que ela fosse simples proposta de grupo. A oligarquia paulista soube organizar o estado de São Paulo com eficiência, tendo em vista os interesses mais gerais da classe dominante, tanto a oligarquia gaúcha como a mineira, que controlava respectivamente o PRR e o PRM, que era o Partido Republicano Mineiro, que tiveram bastante autonomia em suas relações com a sociedade. O PRR impôs-se como uma máquina política forte, inspirada em uma versão autoritária do positivismo, arbitrando os interesses de estancieiros e imigrantes em acessão. A oligarquia mineira não foi também para o mandato de cafeicultores ou os criadores de gado, tendo de levar em conta esses setores da sociedade, que constituiu uma máquina de políticos profissionais que, em grande medida, tinha nela própria a fonte do poder
nomeando então funcionários, legalizando a posse de terras, decidindo sobre os investimentos em educação, transporte e etc. À primeira vista, parecia que o domínio das oligarquias poderia ser quebrado pela massa de população através do voto. Entretanto, devemos lembrar que o voto não era obrigatório e o povo, em regra, encarava a política como um jogo entre os grandes ou uma troca de favores. Seu desinteresse crescia quando, nas eleições para presidente, os partidos estaduais se acertavam lançando candidaturas únicas ou quando os candidatos de oposição não tinham qualquer possibilidade de êxito. A porcentagem de votantes oscilou entre o mínimo de 1,4% da população total do país, que era a eleição de Afonso Pena em 1906, e um máximo de 5,7% na eleição de Júlio Prestes em 1930. Outro aspecto a ser ressaltado é o de que os resultados eleitorais não espelhavam a realidade. O voto não era secreto e a maioria dos eleitores estava sujeito à pressão dos chefes políticos, a quem tratava também de agradar. Como se isso não bastasse, havia a fraude eleitoral através de falsificação de atas dos votos dos mortos, dos estrangeiros e etc. Essas distorções elas não eram, aliás, novidade, representando o prolongamento de um quadro que vinha da monarquia. Apesar de tudo, algumas ressalvas devem ser feitas, comparando com o comparecimento eleitoral, cresceu em relação ao Império, confrontando-se nas eleições para a última legislatura no Parlamento Imperial em 1886, com a primeira eleição para presidente da República, em que votaram eleitores em todos os estados no ano de 1998, verificando que a participação eleitoral aumentou em 400%. Além disso, nem todas as eleições para a presidência da República foram uma simples ratificação de um nome. Houve bastante disputa nas eleições de 1910, 1922 e 1930, quando se elegeram, respectivamente, Hermes da Fonseca e Arthur Bernardes e Júlio Prestes. Então, a denominação República dos Coronéis refere-se aos coronéis da antiga Guarda Nacional, que eram em sua maioria proprietários rurais com a base local de poder. A expressão pode prestar-se a equívocos, porque se de um lado o fenômeno do coronelismo se associava à Primeira República, de outro seria errôneo dizer que a República pertenceu aos coronéis. Então vamos explicar melhor essa distinção entre esses dois. Então o coronelismo representou uma variante de uma relação sociopolítica mais geral, e o clientelismo, que era existente tanto no campo como nas cidades. Essa relação resultava da desigualdade social, na impossibilidade de os cidadãos efetivarem seus direitos, da precariedade ou a inexistência de serviços existenciais do Estado e da inexistência de uma carreira do serviço público. Todas essas características vinham do tempo da colônia, mas a República criou condições para que os chefes políticos locais concentrassem maior soma de poder. Isso resultou principalmente da ampliação da parte dos impostos atribuídos ao município e da eleição dos prefeitos. Do ponto de vista eleitoral, o coronel controlava as votantes em sua área de influência, trocava votos em candidatos por ele indicados por favores tão variados como um par de sapatos, com uma vaga no hospital ou um emprego de professora. Seria errôneo pensar
que os coronéis que dominaram a cena política na Primeira República. Em primeiro lugar, lembremos que outros grupos, expressando diversos interesses urbanos, tiveram também um papel significativo na condução da política. Além disso, apesar de serem importantes para a sustentação da base do sistema oligárquico, os coronéis dependiam de outras instâncias para manter-se no poder. Entre essas instâncias, destacava-se nos grandes estados o governo estadual, que não correspondia ao ajuntamento de coronéis. Os coronéis forneciam votos aos chefes políticos do respectivo estado, mas dependiam deles para proporcionar muitos dos benefícios esperados pelos eleitores. Isso ocorria, sobretudo, quando os benefícios eram coletivos, quando se tratava, por exemplo, de consertar estradas ou instalar escolas. O coronelismo teve marcas distintas de acordo com a realidade sociopolítica de cada região do país. Um exemplo extremo do poder de coronéis que se encontra em áreas do interior do Nordeste, em torno do Rio São Francisco, onde surgiram verdadeiras nações de coronéis com suas forças militares próprias. Na Bahia, o governo do estado era constituído principalmente de políticos profissionais, de representantes do comércio e dos produtores para a exportação, tinha de se harmonizar com os coronéis do sertão. De outra forma, não seria possível governar. Um desacerto entre os dois setores provocou em 1920 uma insurreição dos coronéis. Eles derrotaram em vários combates as forças estaduais e ameaçaram entrar em Salvador. Afinal, o presidente da República, Epitácio Pessoa, viu-se obrigado a arbitrar a disputa através do comandante militar da Bahia. A arbitragem revelou o poder dos coronéis baianos. O mais famoso deles era Horácio de Matos, que obteve o direito de conservar suas armas e munições, bem como o controle de 12 municípios sob sua influência. Durante os anos 20, o poder estadual se enfraqueceu na Bahia e os coronéis conservaram um grau considerável de autonomia. O grande árbitro das disputas não foi o governador, e sim o presidente da República. Em contraste, nos estados mais importantes, os coronéis dependiam de estruturas mais amplas, ou seja, a máquina do governo e o Partido Republicano. No âmbito desse quadro, bem diverso da existência da Bahia, lembremos dos exemplos de São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, cada qual, por sua vez, com suas peculiaridades. Ao longo dos anos, cresceu em São Paulo a expressão do Estado como representante de interesse de classe, e não apenas de alguns grupos de poderosos. Cresceu também o aparelho estatal como corpo administrativo que tendeu a restringir o poder local. Exemplos nesse sentido encontram-se nas medidas tomadas pelo governador José Tibiriçá em 1906, criando uma política de carreira, e por Washington Luiz em 1921, estimulando a profissionalização dos integrantes do Poder Judiciário. Washington Luiz estabeleceu o exame de ingresso à magistratura, que formulou critérios de promoção e aumentou o salário. Embora houvesse uma distância entre as medidas legais e a prática, elas concorreram para tornar a política e os juízes menos dependentes dos grandes proprietários rurais. No Rio Grande do Sul, como nas outras áreas, os coronéis eram geralmente proprietários rurais. Mas o requisito mais importante consistia em ser obediente à ordem de cima, no caso do governo do estado. Daí o nome de coronéis burocratas, aplicado aos coronéis gaúchos. O PRR, que controlava a eleição de prefeitos e forçava sua demissão quando eles não atendiam a exigências partidárias. A falta de autonomia municipal foi a causa de constantes desentendimentos políticos após a Revolução
federalista. O caso de Minas Gerais pode ser resumido então em uma frase que quase ninguém ousava contestar: fora do PRM não há salvação. De fato, desde a formação do Partido Republicano Mineiro, em 1897, os coronéis subordinaram-se ao governo e à máquina política do Estado. Então, a Primeira República foi a época do café com leite, como é comum se dizer. Então, o café com leite, essa frase tem a ideia de que existia uma aliança entre São Paulo e Minas, que foi comandado no período a política nacional. A realidade era, porém, mais complexa do que isso. Para entendê-lo, nós devemos olhar mais de perto as relações que existiam entre a União e pelo menos os 3 estados, que era São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, que eram bastante diversos entre si. Então, como vimos, sem pretender esfaleçar o governo federal, São Paulo tratou de segurar sua autonomia, que era garantida pelas rendas de uma economia em expansão e por uma poderosa força pública. Mas os paulistas não podiam se dar ao luxo de contar apenas consigo mesmos. Para ficar do exemplo mais relevante, cabia à União o papel fundamental de definir a política monetária e cambial, que, além de decidir os rumos financeiros do país, tinha reflexo na sorte dos negócios cafeeiros. Na esfera federal, os políticos paulistas concentravam-se nesses assuntos e nas iniciativas para obter o apoio do governo federal aos planos de valorização do café. Desse modo, embora a economia de São Paulo tenha se diversificado no curso da Primeira República, sua elite política agiu principalmente no interesse da burguesia do café, de onde se originavam, aliás, muitos de seus membros. Então, a política de valorização do café, ele constituiu-se em 2 exemplos mais nítidos do papel de São Paulo na federação e das relações entre vários estados. A partir da década de 1890, a produção cafeeira de São Paulo cresceu enormemente, então gerando problemas para a renda da cafeicultura. Esses problemas tinham 2 fontes básicas. A grande oferta do produto fazia o preço baixar no mercado internacional e a valorização da moeda brasileira a partir do governo Campos Salles, que impedia a compensação da queda de preços internacionais por uma receita maior em moeda nacional. As receitas das exportações eram pagas aos produtores e intermediários em moeda nacional. Se em números imaginários o preço da saca do café caísse de 30 para 20 libras, a moeda brasileira se desvalorizava na mesma proporção e os cafeicultores receberiam uma moeda nacional no mesmo valor que obtinha antes da queda do preço do mercado internacional e assim vice-versa. Se a queda do preço fosse acompanhada de uma valorização da moeda brasileira, o setor da cafeicultura perderia tanto ao vender a mercadoria a preço internacional mais baixo como ao trocar libras por uma quantidade inferior de R$1.000. Para garantir a renda da cafeicultura, surgiram em São Paulo, no começo do século, vários planos de intervenção governamental no mercado cafeeiro. Afinal, chegou em fevereiro de 1906 a um acordo chamado de Convênio de Taubaté. Por ter sido celebrado nessa cidade paulista, eles assinaram então o Acordo de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Os dois pontos básicos dos convênios eram o seguinte: a negociação de empréstimo de 15 milhões de libras para custear a intervenção do Estado no mercado por meio da compra do produto por um preço conveniente à cafeicultura, e a criação de um mecanismo destinado a estabilizar o câmbio, que era impedindo a valorização da moeda brasileira. O governo deveria comprar com os recursos externos as safras abundantes, fazendo estoques de mercadorias para vendê-las no mercado internacional no momento oportuno. O plano se baseava assim na ideia correta
da alternância entre boas e más colheitas e na expectativa de que as compras governamentais reduziriam então a oferta de café, fazendo subir então os preços. As resistências opostas pelo governo federal ao plano e as resistências dos demais estados integrantes do convênio levaram o estado de São Paulo a agir por conta própria, associando-se a um grupo de exportadores dos Estados Unidos, liderado por Herman Sielkan. O financiamento desse grupo e de empréstimos bancários possibilitaram então a retirada do café do mercado. Até o fim de 1907, São Paulo comprou cerca de 8,2 milhões de sacas, que foram armazenadas nas principais cidades da Europa e dos Estados Unidos. Esses números fazem sentido quando comparados com o total de 20 milhões de sacas da safra brasileira de 1906 e 1907, a maior até então colhida no país. Entretanto, era impossível manter a situação por muito tempo sem a obtenção de um financiamento a longo prazo e de maior vulto. No segundo semestre de 1908, o presidente Afonso Pena encaminhou ao Congresso Nacional uma mensagem solicitando autorização legislativa para que a União fosse fiadora de um empréstimo de até 15 milhões de libras, que São Paulo pretendia então contrair. A proposta ela foi aprovada sem emendas, apesar das resistências de alguns congressistas. Eles concentraram suas críticas no favorecimento de São Paulo e no abandono dos demais estados da federação. O deputado Pandinha Calógeras, por exemplo, eleito por Minas Gerais, disse do alto do seu conservadorismo que a nação inteira não podia se responsabilizar pelos desatinos da lavoura paulista, nem o proletariado brasileiro pagar menos pelos erros de São Paulo. A partir da aprovação da proposta, o Estado de São Paulo, com a garantia do governo federal, contraiu um empréstimo de 15 milhões de libras para prosseguir a operação valorizadora, entregando o controle da operação aos banqueiros internacionais. Os primeiros resultados do esquema surgiram no ano de 1909. Os preços internacionais do café começaram então a subir e se mantiveram em alta até 1912, graças à retração da oferta provocada pela estocagem e a diminuição do volume das safras em junho de 1913, e o empréstimo foi pago. Houve uma segunda operação valorizadora iniciada no curso da Primeira Guerra Mundial, estendendo-se até 1919, que realizou condições anormais das transações internacionais e foi financiada com a emissão do papel moeda pelo governo federal. E em 1921, o presidente paraibano Epitácio Pessoa deu andamento a uma terceira valorização, pressionado pelos paulistas com o apoio dos políticos mineiros. Afinal, em 1924, quando o presidente Arthur Bernardes, preocupado com o orçamento federal, abandonou a defesa do café do estado de São Paulo, que assumiu diretamente em suas mãos a defesa permanente do produto. Esta breve síntese ilustra o tipo de relação existente entre São Paulo e a União. Os paulistas tiveram meios de garantir sua autonomia e até certo ponto levar seus planos econômicos adiante, mesmo sem contar com o apoio do governo federal. Mas a política cambial da União repercutia um sentido desfavorável da cafeicultura paulista, quando eram tomadas medidas de valorização do câmbio. Além disso, a garantia do governo federal podia ser imprescindível ou pelo menos podia facilitar a obtenção de empréstimos no exterior. Então, a postura dos políticos mineiros era diferente. Eles representavam um estado economicamente fragmentado entre o café, o gado e, de certo modo, a indústria, sem ter um polo dominante. Além disso, Minas eles não tinham o potencial econômico de São Paulo e dependia dos benefícios da União. Esse quadro levou a elite política mineira a guardar certa distância dos interesses específicos do café e do leite e a acumular poder como políticos profissionais.
Os mineiros exerciam forte influência na Câmara dos Deputados, onde tinha uma bancada de 37 membros, enquanto os paulistas eram apenas 22. Então, essa proporção ela foi estabelecida de acordo com o censo de 1890, depois do censo realizado em 1920, demonstrando o grande crescimento populacional de São Paulo. Os paulistas tentaram inutilmente obter uma revisão de proporcionalidade. Além disso, os políticos de Minas controlaram o acesso a muitos cargos federativos e tiveram êxito em um de seus objetivos prioritários, a construção das ferrovias em território mineiro nos anos 20. Quase 40% das novas construções de estradas de ferro federais aí se concentraram. Ao mesmo tempo, buscaram a proteção dos produtos de Minas consumidos no mercado interno e apoiaram de acordo com a circunstância e a valorização do café. A presença dos gaúchos na política nacional teve a peculiaridade de relacionar-se com a presença militar. A aproximação não significa que houvesse identidade entre os militares e o PRR entre 1894 e 1910. Os gaúchos, assim como a cúpula do Exército, estiveram quase ausentes da administração federal. Aí reapareceram quando das eleições de Marechal Hermes da Fonseca. Há várias razões para a finalidade apontada, desde os tempos do Império do Rio Grande do Sul, que concentrava os maiores efetivos do Exército, variando na Primeira República, entre 1/3 e 1/4 dos efetivos nacionais. A Terceira Região Militar, que fora criada em 1919, constituiu uma ponte para a alta administração, pois vários de seus comandantes foram para o Ministério da Guerra. A importância do setor militar incentivou os gaúchos de certo nível social a seguir uma carreira das armas, contribuindo com o maior número de ministros da guerra e de presidentes do clube militar na Primeira República. Por outro lado, intermitente, luta armada na região favoreceu então o contato entre os oficiais e os partidos políticos da Revolução Federalista. Por exemplo, nasceram os laços de vários oficiais com o PRR. Certos traços gaúchos representavam um Estado dedicado essencialmente a atividades voltadas para o mercado interno. Nessa condição, trataram-se de garantir a proteção de seus produtos, especialmente o charque, que sofria a concorrência platina. Por motivos ideológicos e de interesse, o PRR defendeu uma política conservadora de gastos do governo federal e a estabilização dos preços. A inflação criaria então um problema para o mercado do charque. O produto era consumido principalmente pela classe populares do Nordeste e do Distrito Federal. Então, qualquer redução do poder aquisitivo dessas classes resultava então em uma restrição de demanda. Essa perspectiva, apesar da diferença de motivações, estabelecia uma ponte com os militares, que este vinha com os bons olhos a adoção de uma política financeira conservadora e onde as rebeliões tenentistas da década de 1920, por exemplo, apontaram a inflação e o desequilíbrio orçamentário como males tão graves quanto a fraude e a desigualdade regionais. Então, podemos estar se perguntando qual teria sido a influência das oligarquias do Nordeste na política nacional. Bom, em princípio, o bloco da região ela poderia ser influente. Na Câmara, a Bahia tinha uma representação de 22 deputados, idêntica à de São Paulo, e Pernambuco, de 17 deputados. Por algum tempo, entre 1896 e 1911, Pernambuco então exerceu um papel de liderança no Nordeste, sob o comando de Francisco Rosa e Silva. Contudo, ele conseguiu realizar uma coalizão das forças políticas regionais, e isso aconteceu, por exemplo, quando houve a tentativa do Congresso de impedir a aprovação da garantia federal do Plano da Valorização do Café em 1906.
uma coalizão dos estados do Nordeste era muito dificultada, entre outras razões, pelos escassos recursos obtidos pelos impostos de exportação em cada estado. Desse modo, os estados competiam uns com os outros pelos favores do governo federal, que se envolviam-se também nos intermináveis disputas acerca do direito de cobrar impostos interestaduais sobre as mercadorias que circulavam de um estado para o outro. Então, até que ponto, a partir das posturas e os interesses diversos, as oligarquias paulista e mineira dominaram a cena política nacional na Primeira República? Então, um breve relato mostra como a união de ambas foi um traço fundamental para que não conta toda a história do período. Então, a união foi feita com uma preponderância de uma ou de outras das duas forças. Com o tempo surgiram as discussões e um grande desacerto final. Apesar da influência militar, São Paulo saiu à frente nos primeiros anos da República, sem fazer muito barulho. Os paulistas alcançaram seus objetivos na Constituinte, com o apoio dos mineiros, e prepararam o caminho para a presidência civil entre 1894 e 1902, que foram eleitos seguidamente 3 presidentes paulistas, que foram Prudente de Moraes, Campos Salles e Rodrigues Alves. Fato que nunca mais iria se repetir. A preponderância política de São Paulo nesses anos não se aplicava apenas por sua importância econômica. Um fato muito importante nesse sentido foi o fato de que a grande maioria da elite paulista abandonou rapidamente suas antigas divergências e cerrou fileiras em torno da PRP. Então, a situação ela foi diversa em Minas, onde as divergências de grupos só se acalmaram com a chamada segunda fundação do PRM em 1897. Daí para frente, a presença mineira na política nacional cresceu cada vez mais. E um acordo entre São Paulo e Minas pendurou em 1898, com a eleição de Campos Salles até 1909. Nesse ano, abriu-se a desistência entre os dois estados, que facilitou a volta da provisória dos militares e a volta permanente do Rio Grande do Sul à cena política nacional. A campanha para a presidência da República em 1909 a 1910, que foi a primeira efetiva disputa eleitoral da vida republicana. O Marechal Hermes da Fonseca, sobrinho de Teodoro, saiu candidato com apoio do Rio Grande do Sul, de Minas e dos militares. São Paulo, na oposição, lançou a candidatura de Rui Barbosa em aliança com a Bahia. Rui procurou atrair o voto da classe média urbana, defendendo os princípios democráticos e o voto secreto. Deu à campanha um tom de reação contra a intervenção do exército na política. Atacou os chefes militares e se contrapôs à força pública estadual ao exército como um modelo a ser seguido. Embora a base política mais importante de Rui Barbosa fosse, naquela altura, a oligarquia de São Paulo, sua campanha se apresentou como uma luta de inteligência pelas liberdades públicas, pela cultura, pelas tradições liberais, contra o Brasil inculto, oligárquico e autoritário. A vitória de Hermes produziu grandes desilusões na restrita intelectualidade da época. A estrela do Rio Grande do Sul começou a dar sinais de vida por ocasião dos entendimentos que levaram à candidatura do mineiro Alfonso Pena em 1906. A partir do governo Hermes, ele passou a brilhar como estrela da terceira grandeza na constelação do café com leite. Por alguns anos, a presença gaúcha na política nacional esteve associada ao nome do senador Pinheiro Machado, que fazia dupla com o grande herdeiro de Júlio de Castilhos, Borges de Medeiros, enquanto Borges controlava a PRR em seu estado, elegendo então assim sucessivamente o governo Pinheiro projetava no plano nacional. A fonte do poder se encontrava no controle da Comissão da Verificação de Poderes do Senado, até certo ponto da Câmara de Deputados. Através dessas comissões,
manejava a representação do Nordeste, cujos estados se tornaram satélites da política gaúcha por algum tempo, que reuniu oligarquias a um ponto partido nacional. Dele estava ausente a facção majoritária da PRR de São Paulo. Então passamos a analisar algumas das principais mudanças socioeconômicas ocorridas no Brasil a partir da última década do século XIX até 1930. Então vamos começar falando sobre a imigração. Então comecemos pela imigração em massa. O Brasil ele foi um dos países receptores de milhões de europeus e asiáticos que vieram para as Américas em busca da oportunidade de trabalho e da ascensão social. Ao lado dele figuram outros estados, os Estados Unidos, a Argentina e o Canadá. Cerca de 3,8 milhões de estrangeiros entraram no Brasil entre 1887 a 1930. O período foi do ano de 1887 a 1914 e concentrou o maior número, com a cifra aproximadamente de 2,74 milhões, cerca de 72% do total. Então, essa concentração se explica, entre outros fatores, pela forte demanda de força de trabalho para a lavoura no café naqueles anos. Então, a Primeira Guerra Mundial reduziu muito o fluxo de imigrante, mas após o fim do conflito, em 1918, houve novamente uma corrente migratória que se prolonga até os anos de 1930. Então, a partir de 1930, a crise mundial, iniciada em 1929, e as mudanças políticas no Brasil e na Europa fizeram com que o ingresso de imigrantes com a força de trabalho deixasse de ser então significativo, onde os japoneses constituíam a única exceção, pois ele tomava os períodos de tempos de 10 anos. Foi entre 1931 e 1940 que eles entraram no país em maior número. Então, não há dados gerais precisos sobre o percentual do retorno de imigrantes a seu país de origem, considerando o número de estrangeiros que entraram no Brasil pelo Porto de Santos, os que saíram pelo mesmo porto como passageiro de terceira classe, que constatamos o seguinte, que entre 1892 e 1930 ingressaram cerca de 1,895 milhões de pessoas e regressaram 1 milhão. As regiões Centro-Sul e Leste foram as quais receberam imigrantes maciçamente, um dado eloquente nesse sentido. Em 1920, cerca de 93,4% da população estrangeira vinda do Brasil. Vivendo no Brasil, estavam nessas regiões. O estado de São Paulo se destacou no conjunto, concentrando sozinho a maioria de todos os residentes estrangeiros do país, ou seja, cerca de 52,4%. Essa preferência se aplicava pelas facilidades concedidas no país, cerca de 52,4%. Então, essa preferência se aplicava pelas facilidades concedidas pelo Estado, passagens, alojamentos e pelas oportunidades de trabalho abertas por uma economia em expansão. Então, considerando o período entre 1887 a 1930, os italianos formaram um grupo mais numeroso, com 35,5% no total, vindo a seguir aos portugueses no valor 29% e os espanhóis de 14,6%. Mas antes de examinarmos as três etnias majoritárias, assinalamos que grupos relativamente poucos numerosos em termos globais que foram qualitativamente importantes. O caso mais expressivo é o dos japoneses, os quais vieram, sobretudo, para o estado de São Paulo em 1920, total de 87,3% dos japoneses, eles moraram neste estado. Então, a primeira leva chegou a Santos em 1908, com destino às fazendas de café. Então, apesar da dificuldade em fixar os japoneses nas fazendas, a administração paulista até 1925.
concedeu em vários anos subsídios para a imigração japonesa. No curso da Primeira Guerra Mundial, com a interrupção do fluxo europeu, havia o temor de que faltassem braços para a lavoura, e a partir de 1925, o governo japonês passou a financiar as viagens dos imigrantes. Os japoneses, por essa época, já não eram encaminhados para as fazendas de café. Eles se fixavam no campo por mais tempo do que qualquer outra etnia, mas como pequenos proprietários, tendo um papel expressivo na diversificação das atividades agrícolas. Outros grupos minoritários importantes foram os sírio-libaneses e os judeus, os quais tiveram algumas características semelhantes. Ao contrário dos japoneses, dos italianos e dos espanhóis. Os dois grupos se concentraram desde a sua chegada, principalmente nas cidades. Ambos constituíram também uma imigração espontânea, não subsidiada, pois o auxílio governamental brasileiro só era fornecido a quem fosse encaminhado para as fazendas. Os sírio-libaneses começaram então a chegar no Brasil em número significativo no começo do século. Os judeus então vieram depois, sobretudo a partir da década de 1920. Muitos sírios libaneses iniciaram a vida na nova terra como mascate, que era vendendo mercadorias de porta em porta ou de porteria em porteria nas pequenas cidades do interior e nas fazendas. Depois, no correr dos anos, vários deles se tornaram comerciantes com negócios instalados e industriais. Essa trajetória foi semelhante à de muitos judeus que partiram da condição de mascate, substituindo o sírio-libanês com mais tempo no país e já em ascensão. Os italianos então vieram principalmente para São Paulo e para o Rio Grande do Sul em 1920, com cerca de 71,4% dos italianos existentes do Brasil que viviam no estado de São Paulo e representavam 9% de sua população total. A origem regional se alterou no curso dos anos. Enquanto os italianos do norte predominaram até a virada do século, os do sul, sobretudo, calabreses e napolitanos, passaram então a chegar em maior número a partir do século XX. Então, os italianos foram a principal etnia que forneceu mão de obra para a lavoura de café entre 1887 e 1900. Cerca de 73% dos imigrantes que entraram no estado de São Paulo eram italianos, embora nem todos tenham se fixado na agricultura. A pobreza dessa gente se revelava, entre outros dados, pelo fato de que os subsídios oferecidos pelo governo paulista representaram uma forte atração. Problemas nesse esquema repercutiram diretamente no volume do fluxo de imigrantes. As más condições de recepção dos recém-chegados levou o governo italiano a tomar medidas contra o recrutamento de imigrantes. Isso aconteceu de forma provisoriamente entre março de 1889 e julho de 1891. Em março de 1902, uma decisão das autoridades italianas, conhecida como Decreto Prinetti, nome do ministro das Relações Exteriores da Itália, proibiu a imigração subsidiada para o Brasil. Daí para frente, quem quisesse migrar para o Brasil poderia então continuar a fazê-lo livremente, mas sem obter passagem e outras pequenas facilidades. A medida então resultou de crescentes queixas dos italianos residentes no Brasil e seus cônsules sobre a precariedade de sua condição de vida, agravada pelas periódicas crises do café, e é possível que a melhora do quadro socioeconômico da Itália tenha também concorrido para ela. Então, o fluxo de imigração italiano não se interrompeu entre o decreto Prinetti e a crise do café, e a situação no país de origem contribuiu então para reduzi-lo, considerando as suas entradas e saídas dos imigrantes sem distinção de nacionalidade pelo Porto de Santos, verificando em vários anos o número dos quais saíram por maior do que as entradas naquele porto. Por exemplo, em plena crise do café em 1900, que entraram 21 mil
e 38 imigrantes saíram 21.917 logo após o decreto de Prinete em 1903. Então, pessoal, esse foi nosso vídeo falando sobre a República. Nós iremos continuar falando sobre a história do Brasil nos próximos vídeos e até a próxima!